Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Hoje nós vamos fazer uma exposição do Salmo 49. Eu peço que você abra a sua Bíblia comigo nesta passagem, para lermos este belíssimo poema dos filhos de Coré, Salmo 49. Esse texto diz assim: povos todos, escutai isso, dai ouvidos, moradores todos da terra, tanto plebeus como os de fina estirpe, todos juntamente, ricos e pobres. Os meus lábios falarão sabedoria, e o meu coração terá pensamentos judiciosos. Inclinarei os ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma ao som da harpa. Por que hei de eu temer nos dias da tribulação, quando me salteia a iniquidade dos que me perseguem, dos que confiam nos seus bens e na sua muita riqueza se gloriam? Ao irmão, verdadeiramente, ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate. Pois a redenção da alma deles é caríssima, e cessará a tentativa para sempre, para que continue a viver perpetuamente e não veja cova. Porquanto vê-se morrerem os sábios e perecerem tanto o estulto como o inepto, os quais deixam a outros as suas riquezas. O seu pensamento íntimo é que as suas casas serão perpétuas, e as suas moradas para todas as gerações. Chegam a dar seu próprio nome às suas terras. Todavia, o homem não permanece em sua ostentação, é antes como os animais que perecem. Tal proceder é estultícia deles. Assim mesmo, seus seguidores aplaudem o que eles dizem. Como ovelhas são postos na sepultura, a morte é o seu pastor. Eles descem diretamente para a cova, onde a sua formosura se consome. A sepultura é o lugar em que habitam. Mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois Ele me tomará para si. Não temas quando alguém se enriquecer, quando avultar a glória de sua casa, pois em morrendo nada levará consigo, a sua glória não o acompanhará. Ainda que durante a vida ele se tenha lisonjeado, e ainda que o louvem quando faz o bem a si mesmo, irá ter com a geração de seus pais, os quais já não verão a luz. O homem revestido de honrarias, mas sem entendimento, é antes como os animais que perecem. Eu gostaria de tratar do seguinte tema hoje, à luz desse salmo: a brevidade da vida, a instabilidade da riqueza e a inevitabilidade da morte. Repetindo: a brevidade da vida, a instabilidade da riqueza e a inevitabilidade da morte. Notem vocês que os filhos de Coré estão aqui endereçando a sua mensagem a todas as etnias, a todos os povos da terra, a todas as nações. Não há nação tão rica ou tão pobre, não há cidade tão movimentada ou região rural tão remota, que esta mensagem não seja oportuna. Para todos ela é endereçada. Mas mais do que isso, o texto está nos informando no verso 2 que esta mensagem é para plebeus e de fina estirpe, ricos e pobres. Ou seja, ninguém fica fora do alcance desta palavra. Não importa se mora
no apartamento de cobertura mais caro ou se mora numa tapera mais humilde. Não importa se é um detentor de um império econômico ou se é alguém desprovido de qualquer bens materiais. Esta palavra é para todos. Esta palavra é para você. Esta palavra é para mim. Esta palavra é para nós. O que o texto vai mostrar com diáfana clareza é que o dinheiro é fugaz, ele tem asas, mas a morte é certa, ninguém pode se esconder dela. Portanto, esse texto pode também se relacionar mais proximamente com o Salmo 37 e com o Salmo 73, que nós tão bem conhecemos. A morte certamente iguala a todos os homens. Como já disse alguém com propriedade, a morte é o sinal de igualdade na equação da vida. Na sepultura não tem rico nem pobre, todos são pó, apenas pó. Vamos então à análise do texto. Primeiramente, um chamado à reflexão, que é dirigido a todos os povos, conforme o versículo 1. Você pode ler comigo? Vamos juntos? Povos todos, escutai isso, dai ouvidos, moradores todos da terra. Então, esta mensagem, ela é universal. Os homens só podem fazer uma coisa: acolhê-la ou rejeitá-la, mas não podem deixar de ouvi-la. A ordem é essa: escutar isso. Quem tem ouvidos, ouça o que Deus está falando. Mas vejam ainda que ela é dirigida a todas as classes sociais no verso 2. Leia o verso 2 comigo. Tanto plebeus como os de fina estirpe, todos juntamente, ricos e pobres. Ou seja, a palavra de Deus não é elitista. A experiência da vida cristã não é para alguns privilegiados que são iniciados, é para todos. Deus não olha o homem como o homem olha. Para Deus não tem rico, não tem pobre, não tem plebeu, não tem de fina estirpe. Deus olha a todos e ama a todos e dirige a sua palavra a todos. Agora, o segundo ponto que eu quero chamar a atenção é a insensatez de confiar na riqueza. E aqui quero destacar 7 aspectos desta insensatez de confiar na riqueza. Pergunto a vocês, teria alguma coisa que mexeria mais conosco de saber acerca da brevidade da vida, da instabilidade da riqueza e da inevitabilidade da morte? Se as pessoas pudessem entender essas 3 frases, que a vida é breve, que a riqueza é instável e que a morte é certa, isso mudaria o rumo de muita gente. O problema do ser humano é que ele vive sem parar para pensar que a vida é curta e ele precisa se preparar para encontrar-se com Deus. Que a riqueza tem asas, ela é volátil, ela é instável e é loucura confiar nessa instabilidade. E que a morte chega, é certa, é repentina e muitas vezes inesperada. Então, destaco aqui 7 pontos para a nossa reflexão. Primeiro, os justos não devem temer aqueles que confiam e se gloriam nas suas riquezas. Olha o versos 5 e 6 comigo. Porque hei de eu temer nos dias da tribulação, quando me saltei a iniquidade dos que me perseguem, dos que confiam nos seus bens e na sua muita riqueza se gloriam. O que ele está mostrando aqui são os ricos opressores. Ele não está condenando a riqueza. O que ele está condenando é aqueles que, por terem dinheiro, acham que eles têm o controle e impõem a sua vontade e estabelecem a sua tirania. E tentam manipular os relacionamentos ou o mercado de tal maneira que eles sempre levam a melhor, sempre levam a vantagem.
E o salmista está dizendo: olha, você não tem que temer essas pessoas. Você não precisa viver acorrentado pelo medo dos poderosos deste século, que tem dinheiro, que tem fortuna, que tem riqueza, que manipulam as leis, que compram testemunhas, que subornam juízes, que corrompem cortes, para se lucupletarem ou para oprimirem o necessitado, o fraco, o que não tem vez, não tem voz. Você não deve temê-los. É a orientação que o texto nos mostra. É claro, portanto, que ele não está condenando a riqueza é uma bênção. Quando é que a riqueza é uma bênção? Quando elas são adquiridas honestamente, quando elas são empregadas sabiamente e quando elas são investidas fielmente. Essa riqueza é uma bênção. Ouvimos hoje uma brilhante exposição do reverendo Arival sobre a questão da pobreza. Então, é muito importante entender que a riqueza, ela é fruto do trabalho e da bênção de Deus. Mas muitos usam a sua riqueza para oprimir, para dominar cruelmente e para perseguir aqueles que não podem resistir a eles. Segundo ponto, aqui tem algo preciosíssimo para nós. O dinheiro não pode livrar ninguém do poder da morte. Veja comigo os versos 7 a 9. Ao irmão verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate. Pois a redenção da alma deles é caríssima e cessará a tentativa para sempre, para que continue a viver perpetuamente e não veja como. A questão que ele está levantando é esta: quem pode, usando dinheiro, fortuna, riqueza, pagar para que alguém não morra? Eu não quero morrer. A quem eu posso pagar para que eu não morra, para que eu me livre da morte? Não sei se vocês já viram um videozinho divertido, engraçado, jocoso, cujo título é A Morte. É o cidadão que é um grande empresário, corre para aqui, para ali, nos seus negócios, não tem tempo para a esposa, não tem tempo para os filhos, está sempre correndo para aqui e para lá. E um dia a esposa liga para ele, e ele atende: fala logo, porque eu já estou sempre com um outro compromisso. E a mulher diz: não, mas você tem 15 dias que não vê seus filhos. Mas não falta nada para eles, não falta nada para você. Você tem um cartão de crédito ilimitado, você pode comprar o que você quiser, o apartamento que você quiser, o carro que você quiser, a roupa que você quiser. E ela fala: não, mas eu não estou reclamando de coisa, eu estou reclamando de que você não tem tempo para nós. Não, deixa disso, não tem tempo para essas coisas. E quando termina o telefonema, a morte chega. E ele tenta corromper a morte. Quanto você quer para eu não morrer? Não, não tem conversa não. Mas me fala o preço, eu dou um cheque à vista para você. Mais 40? Não, que loucura. E aí a negociação vai se desenrolando. E a morte negocia com ele 5 anos não, 5 dias. 5 dias. Para você pensar a maneira errada que você viveu. E aí a lição moral é esta: ninguém consegue subornar a morte. Você não pode remir ninguém para que não morra. Não tem dinheiro que pague essa remissão. Ela é caríssima. Então o que o texto está mostrando é que é uma loucura a pessoa pensar que pelo fato de ter dinheiro, ele vai se livrar da morte. Nesse período da Covid-19, um fato muito curioso é que uma pessoa aqui no Brasil, brincando, disse: não, eu não tenho medo de Covid não tenho medo desse vírus não. Se ele chegar, eu tenho dinheiro, eu vou para o melhor hospital, eu tenho dinheiro para comprar tantos respiradores, e não vai, esquece, a morte não vai chegar não. Pois chegou. E o dinheiro não comprou. Comprou o melhor hospital, comprou o melhor respirador, mas não comprou a vida. A morte chegou. E chega. Esse texto está mostrando para nós, meus amados, aquilo que está lá em Lucas 12, relatado por Jesus, 16 a 21, quando o cidadão, fazendo uma grande colheita, destruiu os celeiros
menores, construiu celeiros maiores, ajuntou muitos bens, e disse para sua própria alma: agora, ó minha alma, come, bebe, regala-te por muitos anos. Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? A flecha da morte chega no apartamento mais alto, a flecha da morte chega na casa mais segura, a flecha da morte chega aos palácios mais bem vigiados. O dinheiro não pode remir, a morte não é subornada, ninguém pode pagar um preço para escapar da morte. Essa é a verdade posta aqui neste texto. Portanto, confiar no dinheiro é loucura, é loucura. O dinheiro pode dar muita coisa para você, uma casa boa, um carro novo, uma conta bancária robusta, as melhores grifes, os melhores restaurantes, as melhores viagens, mas o dinheiro não pode livrar você do poder da morte. Terceiro ponto, a morte é democrática, ela chega para todos. Olha versículo 10, parte A. Porquanto vê-se morrerem os sábios e perecerem tanto o estulto como o inepto. O que ele está dizendo? Você tem uma pessoa sábia, você tem uma pessoa tola, você tem uma pessoa rica, você tem uma pessoa pobre, você tem um pós-doutor, você tem um analfabeto, você tem um jovem cheio de saúde e você tem um velho com a doença carcomendo o seu corpo. Para quem a morte chega? Para todos. Morre o velho, morre a criança, morre o jovem, morre o rico, morre o pobre, morre o sábio, morre o tolo, morre o doutor, morre o analfabeto, morre o cientista, morre aquele que nada sabe, morre o crente, morre o descrente. A morte é democrática, ela chega para quem? Para todos, para todos. Quarto lugar, quarta lição. O rico não pode levar consigo as suas riquezas. Olha o versículo 10, parte B. Os quais deixam a outros as suas riquezas. Em outras palavras, não tem gaveta em caixão, não tem bolsa em mortalha e não tem caminhão de mudança em enterro. Uma notinha de rodapé. A Bíblia, sobretudo em Eclesiastes, trabalha muito essa questão de você ter dinheiro e saber usufruir sabiamente o dinheiro. Vocês concordam comigo que há pessoas ricas, miseráveis, suvinas, e não é só suvino para o outro, não, até para ele mesmo. Eu nunca me esqueço de uma vez, em Bragança Paulista, um homem que tinha muitas casas de aluguel, ele andava pelas ruas catando pau, graveto, para levar para casa, para cozinhar o feijão, porque ele não queria gastar gás. Então fazia um fogãozinho lá de lenha, e aí é a questão que muita gente hoje vive uma vida miserável, embora tenha dinheiro. Ele não usufrui o que Deus dá. E usufruir o que Deus dá é bíblico, está certo. O que você não pode é esbanjar, o que você não pode é ser perdulário, o que você não pode é querer só para você. Mas se você tem bens, é legítimo você usufruir, é legítimo você desfrutar, porque também Eclesiastes diz isso, é o que está escrito aqui. Se você acumula e nunca usufrui, quem é que vai usufruir? Quem nunca trabalhou, quem nunca suou a camisa, quem nunca trabalhou. E isso é da mais alta importância, porque se a pessoa não trabalhou para ganhar, ele não vai valorizar. E aí tem uma história que é repetida e reincidentemente repetida, é que pais ricos às vezes têm filhos pobres, porque deixam um grande legado financeiro,
mas a pessoa que recebeu o legado financeiro nunca suou a camisa para ganhar aquele dinheiro e não vai valorizar o dinheiro e não sabe como administrar o dinheiro e muitas vezes botam a perder todo o patrimônio que foi deixado. Então o que o texto está nos mostrando, meus amados irmãos, é que ninguém leva o dinheiro que ganhou durante a sua vida. Está lá em Jó 1:21, nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. Ou seja, tudo que eu ganhei entre o berço e a sepultura, fica aqui mesmo, não leva um centavo. Já foi lido aqui no culto da manhã, 1 Timóteo 6,7, que você não trouxe nada e você não vai levar nada deste mundo. Então esta é outra lição que nós temos que aprender. O rico não pode levar consigo as suas riquezas. Mas a quinta verdade que esse texto nos apresenta é muito interessante. O homem é apenas um inquilino e não um proprietário permanente. Olhe comigo os versos 11 e 12. Pode ler comigo em voz alta? Vamos juntos? O seu pensamento íntimo é que as suas casas serão perpétuas e as suas moradas para todas as gerações. Chegam a dar seu próprio nome às suas terras. Todavia, o homem não permanece em sua ostentação. É antes como os animais que perecem. O que ele está querendo dizer com isso? Quando ele diz que o homem é como os animais que perecem, ele não está dizendo que você é como um animal, não. O animal só tem vida. Quando o animal morre, acabou. Deus criou 3 tipos de seres: os anjos, os homens e os animais. Os anjos são espírito e não têm corpo. Os animais têm corpo e não têm espírito. Os homens têm corpo e espírito. Os anjos não morrem. Quando os animais morrem, deixam de existir. Quando um homem morre, ele não deixa de existir. Começa a eternidade, ou no céu, ou no inferno. Agora, essa ideia de que eu sou dono permanente, de que eu sou proprietário definitivo, e eu começo até a botar o meu nome nas minhas terras, como se eu nunca fosse despejado dessas propriedades, é uma tolice. É uma tolice. Quem é o dono permanente de tudo? Deus. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Um dia, todos nós seremos despejados como inquilino. Você usufruiu por um tempo aquela propriedade, aquela casa, aquele apartamento, aquela fazenda, aquele escritório, aquela sala, aquele dinheiro, mas um dia o dono verdadeiro vai reivindicar de volta. E por mais fazendas, ou por mais casas, ou por mais apartamentos, ou por mais riquezas que eu tiver, eu serei despejado como inquilino. Quanto que eu levo para a sepultura? Nada. Essa é a ideia do salmista. Quando a morte chegar, o homem será despejado. Ele é apenas um visitante que chegou e vai embora. Então, o herói da hora só dura 1 hora. E certamente o cetro será arrancado das mãos, a coroa escorrega dos crânios, quando a vida se despede. E nesse sentido, os homens são como os animais, ou seja, todos morrem. Sexta lição. O homem rico tem seguidores e bajuladores, mesmo quando a filosofia de vida deles está errada. Concordam comigo nisso? Tem muita gente que a vida está torta, a vida está completamente fora do padrão estabelecido por Deus. O cara adquire riqueza com violência, ele ajunta fortuna com roubalheira,
ele granjeia impérios econômicos, subornando tribunais, corrompendo juízes, torcendo as leis, assaltando o erário público, levando vantagem em negociatas. Sempre, a despeito disso, terá os bajuladores, que vão estar incensando essas pessoas, vão estar batendo palma para essas pessoas, vão estar rasgando seda para essas pessoas. Então veja comigo o verso 13, vamos ler juntos? Tal procedimento, assim mesmo os seus seguidores aplaudem o que eles dizem. O que eles disseram? Que eu sou proprietário permanente, que eu nunca vou ser despejado, que eu vou perpetuar as minhas riquezas, que eu vou botar até o meu nome nas minhas fazendas. E para muita gente essas pessoas são o suprassumo, são os heróis, são os vencedores, são os que aparecem nas manchetes, são os que são aplaudidos pela sociedade, são os que aparecem na mídia como os grandes deste século. E desta forma, meus amados irmãos, sempre vai ter gente para bajular. E quando essa pessoa é bajulada, o ego dela infla, vira um balão. Ela acha que é isso mesmo. Ela acha que está certa. Ela continua no caminho errado, por causa da bajulação. Sétima verdade desse ponto aqui, que é o último ponto que eu quero destacar. A altivez humana se apaga diante do poder da morte. Por favor, leia com muita atenção comigo o versículo 14. Vamos juntos. Como ovelhas são postos na sepultura, a morte é o seu pastor. Eles descem diretamente para a cova, onde a sua formosura se consome. A sepultura é o lugar em que habitam. Aqueles que são valentes como leões na vida, viram cordeirinhos mansos diante do poder da morte. Nós temos médicos aqui no auditório, e eles, melhor do que nós, podem atestar isso. Você já viu alguém de narizinho empinado, entubado num CTI, à beira da morte? A enfermidade chega e humilha todos. Agora vejam vocês que isso acaba com a arrogância humana. E o texto mostra algo para mim impressionante, porque a ovelha é um animal indefeso. A hora que a morte chega, quem é valente? Quem tem dinheiro busca os melhores recursos do mundo e não conseguem. Quem tem influência alcança os melhores tratamentos do mundo, mas não adianta. Aí a força do leão vai diminuindo, e viram o quê? Uma ovelha. Aí de repente começa a perceber que a morte é o pastor que vai cuidar dessa ovelha. Tem jeito, não tem saída, não tem fuga, não tem transferência. Não, eu vou mudar para Marte, não adianta. Vou para o lugar mais seguro do mundo, não adianta. Eu vou para um lugar que tem ar puro, vou me isolar das cidades poluídas, dos barulhos, não adianta. Aí tem um pastor chamado morte, e essa ovelhinha vai ter que obedecer o comando desse pastor chamado morte. E qual vai ser o endereço dela? A sepultura. Sabe qual é a residência dela? A sepultura. O cara sai de um apartamento de 500 metros quadrados, todo atapetado, com torneiras bronzeadas, com tapetes macios, com todo o luxo possível, e ele vai se transferir para onde? Para a sepultura. Lá vai ser a residência dele. O palácio vai ser substituído pela sepultura. Mas aqui tem uma frase que me marca demais. Versículo 14, olha, onde a sua formosura, o quê?
se consome. Nós vivemos numa sociedade que gosta muito e investe muito na beleza, não é verdade? A sociedade dos cosméticos, a sociedade das cirurgias plásticas, a sociedade que cuida da aparência. E não estou falando que isso é errado, não. Está certo, cuidar da aparência. Os concursos de beleza, as passarelas das Miss, buscando uma Miss Universo. E você olha e agrada da beleza. E você olha e admira a formosura. Quem não admira? O belo. Mas o que vai acontecer? A sepultura vai acabar com essa beleza. Aquilo que era tão bonito, agora traz asco, náusea. Sabe o que esse texto está colocando? É o ser humano no seu lugar. Não confie na sua saúde, no seu dinheiro, na sua influência, no seu poder. Não ponha a sua confiança nisso, porque você é um inquilino que vai ser despejado. A altivez humana, toda a altivez humana se apaga no último endereço aqui na terra, é a sepultura. Você vai num cemitério, às vezes as pessoas tentam distinguir o rico do pobre, fazendo um mausoléu tão bonito. O que tem ali dentro? Pó. Você chega numa vala rasa, numa cova rasa de um mendigo, o que tem lá dentro? Pó. Não tem mais altivez. Acabou. Bom, vamos ao terceiro ponto da mensagem. A sabedoria de confiar em Deus e não confiar na riqueza, ou na saúde, ou na influência, ou no poder humano. Leia comigo o verso 15, por favor, vamos juntos. Mas Deus remirá minha alma do poder da morte, pois Ele me tomará para si. Notinha de rodapé aqui. Meus irmãos, ao ler sua Bíblia, preste muita atenção no que nós chamamos de conjunção adversativa. Como é que começa esse versículo? Mas, entretanto, porém, todavia, entrementes. O que ele está fazendo? Ele está fazendo um contraste com o que disse até agora, das pessoas que confiaram no dinheiro, confiaram nas bajulações, confiaram no poder e fecharam a sua agenda e fecharam a sua biografia aonde mesmo? Na sepultura. Tem jeito de mudar esse quadro? Existe um outro cenário? Existe uma outra alternativa? Uma alternativa? Versículo 15 apresenta: mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois Ele me tomará para si. E aqui eu destaco, meus amados irmãos, duas coisas. Primeiro, a promessa da ressurreição. Deus remirá a minha alma do poder da morte. O que é maravilhoso para nós, meus amados, é que já foi dito no texto que ninguém pode remir o seu irmão da morte. Eu não consigo dizer, olha, eu vou pagar tanto para você não morrer. Você vai pagar para quem? Quanto? Essa redenção é caríssima, o homem não pode comprar. Mas houve alguém que pagou esse preço. E esse alguém é o Criador do universo, o dono do universo, Jesus Cristo nosso Senhor. Ele comprou você, Ele remiu você, não com ouro, não com prata, mas com o seu sangue. E agora a Escritura vai mostrar para nós que você não apenas foi remido, mas você é proprietário permanente. No Salmo 73, versículo 24, está escrito o seguinte: tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. E ele, então, vai mostrar para nós que
Nós temos uma riqueza que é permanente, foi dita aqui hoje pelo pastor Ival. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Tudo que existe, restaurado por Deus, pertence aos filhos de Deus. Mas mais do que isso, aquele que crê em Jesus não morrerá eternamente. Passou da morte para a vida. E agora a morte, com seus horrores, porque é o último inimigo a ser vencido, é o rei dos terrores. A morte não tem mais poder sobre nós. Por quê? Porque Jesus arrancou o aguilhão da morte, matou a morte, inaugurou a imortalidade, e a morte hoje não mais pode nos vencer. Por isso a Bíblia diz que morrer para nós é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Morrer para nós é partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Morrer para nós é bem-aventurança, porque bem-aventurados são aqueles que desde agora morrem no Senhor, para que descansem de suas fadigas e as suas obras os acompanham. Agora a morte não tem mais poder de nos atormentar, porque não deixará nossa alma na morte, diz lá o Salmo 16, versículos 10 e 11. Nós teremos um corpo que nunca vai morrer, um corpo semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus, imortal, incorruptível, poderoso, glorioso, espiritual e celestial. Bendito seja Deus. Mas há uma segunda promessa aqui nesse versículo 15. Primeiro, a promessa da ressurreição. Segundo, a promessa do arrebatamento. Olha a parte B do versículo. Pois ele me tomará para si. É a mesma expressão que Deus tomou para si Enoque, que Deus tomou para si Elias. E haverá um dia, quando Jesus voltar em majestade e glória, diz a Bíblia que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos transformados e arrebatados para encontrar o Senhor Jesus nos ares, e assim nós estaremos para sempre com o Senhor. E então, muitos nem mesmo morarão nesta última residência humana que é a sepultura, porque quando Jesus voltar, e nós aguardamos que Ele volte breve, muitos estarão vivos, quiçá nós seremos então o quê? Arrebatados, transformados e arrebatados para encontrar o Senhor Jesus nos ares. Mas vamos ao último ponto dessa meditação, meus irmãos, que é a quarta lição do texto, e voltando ao assunto, a ilusão da riqueza sem Deus. Vamos ver os versos 16 a 20. Primeiro, a glória da riqueza é passageira. Olha comigo o verso 16. Não temas quando alguém se enriquecer, quando avultar a glória da sua casa. Está voltando a dizer do rico que oprime, do rico que não leva Deus em conta, do rico que acha que pode tudo porque tem dinheiro, que compra tudo porque tem dinheiro, que suborna a todos porque tem dinheiro, que faz injustiça e escapa da lei porque tem dinheiro. Ele pode escapar das mãos dos homens por um tempo, ele pode escapar das cortes humanas por um tempo, eles podem subornar os juízes por um tempo, eles podem comprar sentenças por um tempo, mas chegará um momento em que, mesmo que a glória da sua casa se avulte, eles serão despejados pela ordem daquele que é o doador e o mantenedor da vida, que tem poder para tirar a vida. Está escrito em Provérbios 23, 5, assim: porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada? Pois certamente a riqueza fará para si asas, como a águia que voa pelos céus. Se a pessoa não perder os seus bens em vida, perderá os seus bens na morte, inevitavelmente. Segunda lição, a riqueza não é permanente. Olha o versículo 17, parte A. Pois em morrendo, o que acontece? Nada levará consigo. O que esse texto está querendo dizer? O
que os bens não acompanham o cidadão para a sepultura. O que ele fez, o que ele granjeou, fica aqui mesmo. Ele é um proprietário temporário. Ele é um inquilino. Na hora que a morte chegar, ele é despejado. Acho que todos vocês têm ciência de que John Rockefeller foi o primeiro homem a juntar no mundo $1 bilhão, e hoje nós temos centenas de bilionários no mundo. E dele é a famosa frase: o homem mais pobre que eu conheço é o homem que só tem dinheiro. Quando ele morreu, já em avançada idade, um curioso foi ao cemitério para fazer uma pergunta ao contador de John Rockefeller, o cara que controlava e tinha todo o registro das suas fortunas, das suas riquezas. E com muito jeitinho, ele consegue encostar no contador e perguntou assim: e aí, cara, me conta, quanto o doutor John Rockefeller deixou? O contador, muito surpreso, olhou para ele: você não sabe? Não, me conta. Rapaz, ele deixou tudo, ele não levou nem um centavo. Não fica, não leva nada, fica tudo. É isso que está escrito aqui. Pois em morrendo, nada levará consigo. Então, só pensando de novo aqui, com base até no sermão que o pastor Arival pregou de manhã. Se você tem bens, primeiro usufrua. Dentro da escala de prioridade, atenda primeiro a sua família, depois os domésticos da fé, depois todos os homens, inclusive seus inimigos. Usufrua e distribua com generosidade. Sabe por quê? Tudo que você acumular vai ficar aqui mesmo. Você não leva nada. Mas vamos à terceira verdade. A glória da riqueza se apagará. Versículo 17b e 18. A sua glória não o acompanhará. Ainda que durante a vida ele se tenha lisonjeado, e ainda que o louvem, quando faz o bem a si mesmo. Agora perceba aqui duas coisas. Perceba duas coisas. O cara, primeiro, se lisonjeou. Segundo, ele foi louvado, elogiado, lisonjeado. Então, esse cara viveu de quê? De glamour. Porque não faltam os bajuladores, os rasgadores de seda. Não, você é o cara, você é a personalidade do ano, você é isso, você é aquilo outro. Você fez só para você, mas você é o cara. E o cara cresce, vira um balão. Ele elogia a si mesmo, ele é elogiado pelos outros. Mas o que vai acontecer? Versículo 17b, a sua glória não o acompanhará. Seus diplomas, suas medalhas, seus troféus, suas condecorações, seus elogios, tudo isso vai se apagar. Vai se apagar. Então você tem um tempo útil para você fazer o que é certo, entre o nascimento e a morte. Depois, não tem mais jeito. Toda a glória apaga. Toda oportunidade cessa. Toda beleza acaba. Toda fortuna fica aqui mesmo. Você será despejado. Quarta lição. A riqueza não pode evitar a morte. Versículo 19, leia comigo em voz alta. Irá ter com a geração de seus pais, os quais já não verão a luz. Vai ter com quem? Com a geração de seus pais.
Isso aqui está falando bonito, né? Uma linguagem bonita, mas sabe o que significa literalmente? Você vai para onde, meu filho? Você vai para o cemitério, você vai para a sepultura. Você vai visitar seus parentes que já morreram antes de você. Vai ficar lá com eles, lá na sepultura, naquele apartamento de luxo, sem luz, sem ar, sem nada. É desse jeito, gente. A coisa não é brincadeira, não. Quem é que vai morrer e vai para lá? O rico, o pobre, o doutor, o analfabeto, o empresário, o empregado, o governante, o governado, o rei, o vassalo, todo mundo, todo mundo. Nessa crise da Covid, uma coisa me chamou muita atenção, foi que um banqueiro brasileiro, muito rico, morreu de Covid. Um dos donos de um império econômico. E no funeral, que não teve nem como levar muita gente, porque fazia parte do protocolo aqui e no mundo todo, só a família. E a filha dele, chorando no funeral, disse: o que mais me choca é que meu pai, sendo um homem tão rico e possuidor de um grande império econômico, morreu por aquilo que é de graça, o ar nos seus pulmões. É assim, a glória não o acompanhará, irá ter com a geração dos seus pais, os quais não verão a luz. Mas deixa eu terminar com o último ponto. A riqueza sem entendimento torna o homem um ser embrutecido. Preste atenção nisso. A riqueza sem entendimento torna um homem embrutecido. Olha o verso 20, vamos ler juntos. O homem revestido de honrarias, mas sem entendimento, é antes como os animais que perecem. O que é um animal? Ele não tem entendimento, ele não raciocina. O tico não bate com o teco, ele não tira conclusões, ele não reflete, ele vive pelo instinto. Ele não tem culpa, ele não tem pesar, ele não se arrepende. Animal não. Animal não tem isso. E o que ele está dizendo é que o homem revestido de honrarias da riqueza, da fama, do sucesso, do glamour, dos elogios, das bajulações, se ele não tem entendimento, se ele não usa a razão, se ele não reflete quem ele é, um ser criado à imagem e semelhança de Deus, ele fica o quê? Como um animal, ele se bestializa, se embrutece. Mas quando diz que antes como os animais perecem, preste atenção que nós não podemos pegar isso literalmente, no sentido pleno. Porque quando um animal morre, ele perece mesmo. Mas quando um ser humano morre sem entendimento, rebelado contra Deus, o destino dele é o inferno. E foi Jesus quem disse, Mateus 25, 46, irão estes para o castigo eterno. Para o castigo eterno. Então, me permita concluir com duas aplicações breves. Primeiro, a riqueza não pode evitar a morte. E a riqueza não pode determinar o destino eterno. Ninguém pode ser remido da morte. Eu vou pagar tanto para não morrer. Impossível. A sentença foi dada lá no Éden. Tu és pó, e ao pó tornarás. Ninguém muda essa sentença de Deus. Ela está lavrada e vale para todos. Mas mais do que isso, não só o dinheiro não pode evitar que você morra, como o dinheiro também não pode comprar para você a vida eterna. Porque se a vida eterna fosse comprada com dinheiro, quem ia para o céu? Quem tem dinheiro. E o pobre ficaria como? Tem dinheiro para pagar?
Então não se compra a vida eterna, não se compra a salvação. Não se merece salvação. Salvação se recebe pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Segunda e última colocação. Que todos os povos e que todas as classes sociais, pobres e ricos, escutem esta palavra, esta exortação, esta solene advertência, achando entendimento e sabedoria, porque é o único caminho que pode nos conduzir à vida eterna. Ele começa trazendo essa exortação: povos todos, escutai isso e dai ouvidos, tanto plebeus como de fina estirpe, todos juntamente, ricos e pobres. Alguém nesse auditório aqui pode dizer: bom, essa palavra foi legal, mas para mim não foi. Eu estou fora de tudo isso aí não aplicou em nada na minha vida. Tem alguém aqui que se sente assim, fora do alcance dessa palavra? Obviamente não. Tem alguém aí assistindo a gente? E aí na sua casa, no seu apartamento: não, isso aqui não é para mim, essa aplicação aí não tem nada a ver comigo. Todos nós estamos nesse barco. Todos nós. Que Deus nos ajude, irmãos, a viver com entendimento e com sabedoria. Vamos ficar em pé? Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos, porque a tua palavra é a verdade, ela é viva, ela é atual, ela é poderosa, ela é oportuna, ela é necessária. Oramos, meu Deus, para que tu toques o nosso coração. Não importa o quanto de bens recebemos ou granjeamos, se pouco ou muito, todos nós estamos diante desta advertência da tua palavra, para não confiarmos na instabilidade da riqueza, sabendo que a vida é breve e que a morte é certa. Ajuda-nos, Deus, a viver de tal modo que estes preceitos da tua palavra sejam observados por nós, a fim de vivermos uma vida plena aqui, tendo a garantia da vida eterna, onde nós estaremos para sempre contigo, auferindo das melhores e maiores riquezas que tu preparaste para aqueles que em ti esperam. Bendito é o teu nome por esta manhã. Oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.